procuradora do município de Novo Hamburgo, que atua no meio ambiente e urbanismo, especialista em gerência de cidades e mestranda em indústria criativa. Minha convidada de hoje é Cinária de Araújo Vila. Boa noite, Cinária. Seja muito bem-vinda para o nosso programa. Boa noite, Jorge. Obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação te receber aqui no meu programa. E retomando agora a nossa segunda temporada, e espero que a gente possa sempre levar informações para todos os nossos telespectadores. Bom, Cinária, tu é uma pessoa que conhece muito aqui a nossa região, tem estudado bastante, justamente porque é a tua área da especialização. E eu gostaria, assim, de fazer um breve relato e aí, através disso, fazer duas perguntas para ti. A primeira é dizendo que nós, nos últimos 80 anos, toda a nossa região foi imigrada muito e devendo até mesmo pela própria indústria de calçado. Nós temos um enorme patrimônio histórico e cultural e olha, e tem tanta gente valorizando cada vez mais. Me diga uma coisa, Cinária, vamos falar de inovação urbana e se nós estamos começando a olhar para ela, por favor. Sim, eu acredito que estamos no caminho da inovação urbana. Por quê? Assim como as cidades europeias na década de 80 passaram por uma reformulação em razão do decréscimo das indústrias na cidade, nós também passamos por isso e tivemos que ressignificar lugares, né, espaços onde antes havia fábrica, houve essa necessidade de ressignificar, reutilizar, reaproveitar, né, os espaços e demonstrar que nós temos um incrível patrimônio cultural, tanto no Rio Grande do Sul como na região do Vale Germânico, na região do Vale dos Sinos, em razão do seu histórico, da sua história, da sua imigração, do seu trabalho, do empreendedorismo que aqui é muito forte. Claro. Então, cada vez mais se torna importante o patrimônio. E o patrimônio cultural, ele abrange vários aspectos. A tipologia do patrimônio cultural, né? Os tipos de patrimônio cultural. Os estudiosos, eles dizem que nós temos muitos. Então, o patrimônio industrial, o patrimônio histórico, o patrimônio paleontológico, o patrimônio natural, né? Todos são formas e expressões do patrimônio cultural e eles são a testemunha de quem viveu aqui, quem construiu a região. Mas que coisa boa, inclusive porque nós temos, como tu bem disseste, realmente, com o decréscimo da indústria aqui na nossa região, muitos prédios estão aí colocados, abandonados, muitas vezes deles. E a gente sabe que essa inovação passa por isso aí, né? Por uma transformação. Uma transformação. E o olhar das pessoas para isso, como é que tu tem percebido isso? Eu também tenho sentido que com a pandemia e com a necessidade de se olhar mais para si, né? Mais para a sua história e resgatar valores, origens, que as pessoas começaram a perceber o valor do que foi construído ao longo da sua vida e dar valor por aquilo que é seu. E é isso que eu tenho notado nesses últimos 2 anos, né? Nessa possibilidade de cada um olhar para o que é seu e valorizar o que é seu. Perfeito. É isso que eu vejo na região. Eu vejo muitos prédios sendo revitalizados, né? Nós temos prédios públicos e prédios privados sendo revitalizados, né? E isso demonstra que a história não se apaga. Nós podemos fazer com que os resquícios da história ou os símbolos sejam importantes e nos façam lembrar do passado e ressignificar o presente, visualizando um futuro muito melhor. Mas eu te pergunto pelo seguinte, porque a gente sabe que quem tem um patrimônio, muitas vezes ele enxerga aquilo como um negócio, tá? E poderia, quem sabe, ter um resultado extremamente diferente quando tivesse uma outra destinação. E a pergunta que eu te faço, vamos imaginar que esses grandes proprietários, eles estão começando a enxergar isso ou eles só não fazem diferente porque há uma determinação pública para isso? Perfeito, Jorge. Eu vejo que eles estão
entendendo o significado do patrimônio cultural, do patrimônio histórico, daquilo que eles têm e foi herdado da família, o legado, né? Eu tenho sentido cada vez mais que as pessoas começam a compreender que o legado não é que o legado é algo positivo, né? Não é um estorvo, não é uma sina, não é algo negativo, é algo positivo e que pode trazer muitos benefícios para si e para a coletividade. É que nem tu entrar numa loja de antiquários e tu ficar apaixonado por tudo que tu está enxergando. Nossa, tu lembra? Poderia ser olhar assim a cidade também. Assim, puxa vida, tudo aqui eu vivi. Exatamente, eu acho que é bem por aí, Jorge. É um olhar apaixonado, um olhar de encantamento. Eu acho que as pessoas estão se permitindo novamente se encantar com as coisas simples, com o que com o que faz parte da sua história, da sua família, e dar valor para as coisas simples e práticas, né? Bom, haja visto que se esperar pelo retorno imediato, de repente não poderia ser o melhor caminho no momento, no curto prazo, mas a longo prazo não tenha dúvida, né? Exato, eu acho que no Brasil a gente tem tudo muito a curto prazo, né? Tem uma esperança de que tudo venha muito rápido, e quando se vê países que estão há anos buscando inovação e já trabalhando com isso, como é o caso de países europeus e agora o próprio Dubai, né, que tem se reinventado. E essa capacidade das cidades conseguirem se reinventar a partir da sua comunidade, né? De uma comunidade, de uma agregação comunitária, de uma agregação entre pessoas, da capacidade das pessoas de valorizarem aquilo que elas têm, de ressignificarem e de olharem diferentemente para aquilo, e de verem possibilidades ali. Então, é disso que trata a indústria criativa, usar a cultura e a criatividade em prol do desenvolvimento econômico, Sim, do desenvolvimento social e do desenvolvimento ambiental. porque uma cidade que tem isso preservado, o turismo, ele vem demais, né? Exato, as pessoas estão querendo ir a lugares diferentes, elas querem sair daquele lugar comum, né? Elas querem ir para lugares onde se sintam acolhidas, né? Então eu vejo a hospitalidade como um elemento importante das cidades. E isso nós temos de sobra, né? Exato! Boa culinária. Sou bairrista, viu, pessoal? Sou bairrista também, né? Hospitalidade, culinária, gastronomia, artes, artesanato, design, né? Nós temos aqui na cidade, por exemplo, um espaço que foi uma antiga indústria e que será um dos maiores espaços de design do estado, né? Nós temos o espaço de teatro maior do estado, nós temos tanta coisa que é grande e que as pessoas vêm aqui olhar. Eu tenho vários amigos do Nordeste, porque eu participo dessa associação de procuradores nacionais, a Associação Nacional de Procuradores, e eles vêm aqui e eles ficam encantados quando eles veem como é hospitaleira, a cidade é hospitaleira e tem muito a oferecer, muitos recursos, restaurantes, essa capacidade de mostrar. Eu acho que assim, a região tem muito a mostrar, muitas belezas naturais e culturais. Tu me deixaste agora uma questão. Esse pessoal que vem de fora e percebe o Novo Hamburgo e a região, uma região maravilhosa. Próspera. Próspera, né? Mas são pessoas que viajam e têm essa percepção. Mas vamos trazer para pessoas que não têm essa possibilidade de fazer essas viagens, como é que elas vão se sentir participativas quando elas não têm um olhar diferente para outros lugares? Talvez... Pergunta difícil? Pergunta difícil, mas talvez seja um desafio, né? Um desafio dos criativos. Eu acho que os artistas têm muito essa capacidade de olhar a cidade, a paisagem, a pessoa e redesenhar, né? Então o artista ele consegue fazer beleza, produzir beleza. Esse é o ponto. E aí que talvez... E todo mundo se apropria. Se apropria, exato. Independente se é no centro, se é num bairro, em qualquer se é lugar. Em qualquer lugar.
É possível ver beleza em qualquer lugar, e aí é o trabalho do artista. O artista vê beleza em qualquer lugar, o designer vê beleza em qualquer lugar. E nós temos muitas belezas, né? Nós temos recursos naturais e culturais na região que podem ser muito aproveitados. Quando nós falamos aqui para poder colocar as cidades da nossa região, mas vamos falar assim de todo, enfim, de qualquer lugar, a gente pode pensar de que, quando eu disse há pouco para a Sinara, que as pessoas que estão vivendo num determinado território, numa cidade, enfim, e elas não conseguem se sentir apropriadas de tudo aquilo que está sendo criado. Haja visto que as transformações, elas começam pela zona central, vamos dizer assim, Sim. ou bairros que realmente têm esse apelo histórico. Mas não quer dizer que daqui um pouco mais essa estrutura vai se deslocando para outras localizações, para outros centros, né? Exato. Em algum lugar tem que começar as revitalizações, né? Houve a revitalização central, normalmente o centro é o lugar onde se primeiro começa a revitalização para depois ir para os bairros. E os bairros precisam decidir, né, o que eles querem, né? Eles querem ser mais verdes, eles querem ser mais escuros, né? Porque toda vez que um bairro se verticaliza, o que não é de forma alguma negativo, há bairros que querem se verticalizar, né? Querem ser ocupados por prédios e não há nenhum problema em ser ocupados por edifícios. Mas há bairros que querem que se permaneça casas. Eu acho que é uma questão de escolha da comunidade, sabe? A comunidade tem muito poder. Eu acho que no momento que a comunidade entender o poder que ela tem, o poder de escolher, o poder de entender, de empreender, né? E nós temos uma região muito empreendedora, assim. Novo Hamburgo tem um histórico de empreendedorismo e educação. E é isso que transforma as cidades. Empreendedorismo e educação. Seja a educação formal, seja a educação adquirida através da experiência, porque a experiência educa também. Claro, claro. Então, a experiência, a vivência, a observação, o aprendizado por si só. Nós temos muito autodidata, né? Eu conheci muitos, eu vim para cá em 2006 e eu acho impressionante como a região tem pessoas que são autodidatas, né? Elas aprendem sozinhas, elas buscam informação por si mesmo e elas transformam aquele conhecimento em obras. E nós temos muitas obras. Sinara, eu vou agora fazer um comentário da minha percepção, tá? Com relação às pessoas quererem ou não quererem prédios altos. Eu vou até para te dizer, vou apostar que a grande maioria não quer. Não quer? Não quer. A grande maioria não quer. O que faz é exatamente um plano diretor que faz com que a cidade se expanda para aquela localização. Mas eu acredito que a grande maioria prefere estar naquele movimento deles ali, Sim, né? isso é uma escolha, uma escolha. E foi Mas uma escolha de quem fez o plano diretor na época, 2004, e escolheu que Novo Hamburgo poderia crescer. Sim. Agora, na revisão, a população pode escolher, porque há participação popular através das audiências. Essa é a questão, como é que é isso? As audiências públicas são a forma de consulta à população. Então, quando há uma audiência pública, é para que a população participe, né? Então, os arquitetos, os engenheiros, ou mesmo qualquer do povo pode participar e pode manifestar, olha, nós não queremos prédios altos, nós queremos casas, nós queremos o oposto da verticalização. Muita gente não quer a verticalização, não tem problema. É preciso haver manifestações e oportunidades. Eu acho que a audiência pública é uma delas. Haverá audiências públicas para a revisão do plano diretor e nessas oportunidades precisa ficar claro o que a comunidade quer e precisa a comunidade justificar. Olha, aqui é um lugar residencial, nós queremos que permaneçam casas. Então, o índice de construção tem que ser menor. Uhum. E aí, isso para o município é muito positivo. Aqui, não. Então, é possível. Eu vou te dizer, porque eu moro em Novo Hamburgo, atuo no mercado imobiliário e percebi isso na experiência mesmo. Exato. Porque eu conversando com o proprietário de um imóvel do bairro Jardim Mauá, aqui em Novo Hamburgo, e nós conversamos a respeito sobre a verticalização. Pessoal, aquilo começou a ter uma triangulação de pessoas que eu conhecendo, havia um movimento que para impedir que alguma coisa pudesse acontecer, porque houve
uma construção lá e o pessoal não gostou. Exato. E aí houve esse movimento. Então eu acho que a população sim pode participar, isso para todo mundo, né? Para todo mundo, é geral. Para que o desenvolvimento aconteça, mas de forma ordenada e respeitosa. Exato. Bom, tu sabe que a Sinara que entende aqui de inovação urbana, de cidades criativas, e eu estou aqui com um monte de perguntas, mas eu vou levando. Cidades inteligentes. Cidades inteligentes. Como eu posso conceituar cidades inteligentes? Cidades inteligentes são aquelas que conseguem pegar os seus recursos e otimizar da melhor forma. Cidade inteligente é aquela que sabe otimizar os seus recursos. E para otimizar recursos, o que eu preciso? Ter informação, planejamento, pensar, né? Eu gosto muito de uma coisa que eu aprendi aqui, que é dizer assim, é com penso ou sem penso? Eu não entendi assim, mas o que é o penso? É o pensar, né? Então, a cidade inteligente, ela tem pessoas que pensam. A maioria, a grande maioria tem que pensar para que a cidade seja inteligente. E não é só tecnologia. Também há tecnologia, mas a tecnologia ela pode ser uma tecnologia de conhecimento, né? Não uma tecnologia de informática, mas uma tecnologia de conhecimento, de otimização de recursos mesmo. Perfeito. Inclusive, quando se fala em inteligente, logo se conceitua dizendo que para poder ter alguma coisa, teria que ter um conhecimento intelectual. Não é nada disso. Não. Não é nada disso, né? Não. A pessoa pode viver num espaço maravilhosamente bem e não tendo um nível intelectual como se pode imaginar que uma cidade inteligente pudesse exigir, né? Exato. A cidade inteligente, na verdade, ela precisa saber como utilizar os seus recursos. Essa é a grande questão. Para a pessoa saber, para a cidade utilizar os recursos como tem que ser, ela precisa da reunião de esforços da comunidade, ela precisa de um consenso, ela precisa de informação. Tu teria um exemplo para dizer assim, qual é um recurso que poderia ser, porque para Novo Hamburgo e para a região, que deve ser mais ou menos, não deve ser muito diferente, se é que é possível. Na verdade, assim, o que eu tenho estudado e que os urbanistas dizem é que os espaços públicos são espaços de troca de conhecimento. Então, uma cidade que tem mais espaços públicos ou uma cidade onde as pessoas se encontram para conversar e tem mais trocas, essa cidade, ela propicia, ela é mais propícia a desenvolver o que se chama hoje de cidades inteligentes, as Smart Cities. Mas as Smart Cities são mais para tecnologia, né? As cidades inteligentes, elas são aquelas que conseguem oportunizar que todos participem da construção de uma cidade que otimiza seus recursos. Se você está gostando do nosso bate-papo, fique com a gente logo mais após os nossos comerciais. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Voltando para o programa É Negócio, com a nossa convidada Sinária de Araújo Vila, num bate-papo super descontraído, querendo fazer uma transformação aqui na nossa região, porque ela tem um potencial incrível para que isso aconteça. Mas, Sinara, tu sabe que nossa região aqui, pela própria cultura alemã,
clubes sociais eram os pontos de encontro. E aí tu falaste há pouco antes do comercial de que essa indústria criativa, a cidade criativa, são pontos de encontro. Isso, precisam de pontos de encontro, Então exatamente. tu segue por aí. Eu quero falar sobre, por exemplo, a bandeira. Eu quero dar um exemplo. A bandeira de Novo Hamburgo, o símbolo da bandeira é um monumento feito dentro de um clube. Né? O monumento ao imigrante é o símbolo da bandeira de Novo Hamburgo. E esse símbolo, eu acho interessante, isso é muito interessante, que o símbolo da bandeira, a bandeira é o que representa o município. O símbolo da bandeira é um monumento feito dentro de um clube, para mostrar como eram importantes os clubes na região. Né? A história da região, ela é construída a partir da reunião de grupos. Esses grupos se reuniam em clube de atiradores. Tu me ajuda, Jorge? Bolão. De Canto até hoje, né? Um dos maiores e mais longevos grupos, o coral. Então, não coral. Vamos esquecer também do baralho, tá? O baralho também. Então, pessoas que tinham interesses em comum, pessoas com interesse em comum se reuniam e trocavam ideias em espaços, seja público ou privado, mas os lugares de encontro são muito importantes, em especial nas cidades criativas, onde a criatividade precisa do encontro, né? Ou o encontro precisa de criatividade. E isso é muito especial na cidade, porque a cidade se constrói em cima de clubes e, ao mesmo tempo, passa por uma transformação, porque os clubes deixam de ser importantes quando as pessoas começam a ir para a praia ou ir para outros lugares, ou mesmo deixar de frequentar o clube, porque a vida mudou. Outras possibilidades de diversão. Tem outras possibilidades de lazer. E isso é muito interessante, porque assim como shoppings, os clubes também vão ter que se reinventar, né? E ressignificar os seus espaços. Tu sabes que desculpa eu te interrompi, mas no ano de 1995 eu participei de um congresso lá na cidade de Santa Maria, que era um congresso de clubes sociais. E lá na época já teve um deputado federal e foi muito claro, que ele disse, olha, os clubes sociais estão fadados a acabar. Justamente por essa diversificação de possibilidades de lazer, coisa desse tipo. Alguns ainda estão resistindo, mas cada vez menos. Mas aí tu me diz, como é que esse movimento pode acontecer para que eles possam se manter ainda sobrevivendo ou tem que mudar muita coisa mesmo? Exatamente. Esses espaços que são espaços onde as pessoas iam conversar, né, iam trocar ideias, iam se conhecer, eles precisam passar por uma transformação, assim como toda a sociedade está passando por uma transformação, os meios de comunicação estão passando por transformações e as relações humanas estão passando por transformações. Então, vendo tudo isso, a Unesco, ela criou uma rede chamada Rede de Cidades Criativas. Essa rede é uma forma de clube, é uma forma de tu participar de um clube onde tu vai poder dizer, olha, eu fiz isso e deu certo. E você pode copiar, porque é uma forma de compartilhar ideias. A Rede de Cidades Criativas da Unesco, então, ela seleciona cidades que descobriram como se reinventar, como reaproveitar seus espaços, suas instituições, seus eventos, seu cenário urbano. Então, o Brasil já tem 12 cidades na Rede Internacional de Cidades Criativas e o Brasil hoje pensa em fazer a sua rede criativa dentro do Brasil, uma rede de cidades criativas brasileira. Mas a Rede Internacional de Cidades Criativas, onde Dubai entrou em 2018, Recife entrou agora em 2021, Campina Grande também, Recife é a cidade criativa da música, assim como Salvador. Florianópolis é da gastronomia. Pois é, isso que eu ia te dizer. Eu tenho certeza que a nossa região ia gostar de ser classificada como uma cidade criativa pela gastronomia, porque ali é peixes e frutos do mar. Exatamente. É o reconhecimento deles. Esse é o reconhecimento deles, porque eles conseguiram pegar a matéria-prima deles, Sim, o que eles têm lá, têm, e transformar em algo que é visado pelo mundo todo, né? Então as pessoas vão para Florianópolis. Florianópolis é conhecida internacionalmente. Tu anda lá, tu escuta idiomas diferentes, né? Os gringos estão lá, porque eles descobriram como chamar a atenção através da cultura deles, né?
a cultura da gastronomia. Curitiba é do design, assim como Brasília também é a capital criativa do design. Campina Grande, artes midiáticas. Artes midiáticas. E artes midiáticas é uma infinidade de coisas. Cinema, robótica, jogos, games, tudo ligado à eletrônica que seja assim, interativo. Então, é muito interessante. É a única cidade no Brasil, cidade criativa das artes midiáticas, né? Não tinha nenhuma, então Campina Grande é a primeira. E Florianópolis foi muito interessante, eu acompanhei Florianópolis. Foi uma associação sem fins lucrativos, ou seja, a sociedade civil se organizou e fez o dossiê, porque para participar das cidades criativas da Unesco, tu precisa fazer um dossiê, a cidade precisa ter um dossiê, ela precisa mostrar tudo que ela tem. Então, ela precisa, os books, né, de antigamente, os modelos fotográficos tinham um book, a cidade criativa tem o seu book. E quem fez foi a sociedade civil. Em Floripa, a sociedade civil fez. Em Curitiba foi uma união de arquitetos. Então, cada cidade tem a sua peculiaridade. Um grupo resolve abraçar essa causa de colocar a cidade dentro da rede, que é como se fosse um clube, onde há trocas. As cidades se trocam informações. Uma cidade visita a outra, os empreendedores têm benefícios de ir para uma outra cidade da rede, conhecer, investimentos, é muito interessante. É bom participar da rede de cidades criativas. E como é que tu consegue perceber isso acontecendo aqui na nossa região? Eu consigo, tanto que o secretário de Cultura, Ralph Cardoso, ele já inscreveu a cidade de Novo Hamburgo na rede de cidades criativas. E o que eu penso que precisa é de uma maturidade, né? Às vezes a cidade precisa se candidatar mais de uma vez. Como qualquer outro. Como qualquer caso, Sim. né? Quando tu precisa participar de uma seleção. Para que classificação? Seria para artes midiáticas também. Assim como Campina Grande, sim. A Paraíba é o único estado que tem 2 cidades dentro da rede, que é João Pessoa com artesanato e Campina Grande com artes midiáticas. E as cidades da nossa região aqui, todas elas têm condições de participar, Todas. independente do seu tamanho. Qualquer cidade tem a Pessoal, capacidade. vamos se mexer. Se tu mora numa cidade que está ali querendo que a coisa aconteça, vamos começar a se mexer e a gente precisa sair da cadeira e reivindicar aquilo que é nosso. Os nossos valores. Nossos valores. Exato. Eu acho que todo mundo tem isso muito bem claro para si e às vezes fica esperando que o poder público tome iniciativa e nem sempre acontece no devido tempo. Mas nós, como população, não podemos perder esse tempo. Exato. Mas Barcelona. Bom, eu acho que Barcelona foi um caso que todos os arquitetos citam e ele é um caso que adotou um marco, né? Foi a Olimpíada de 1992. Então, nada acontece de uma hora para outra. Barcelona, desde 1992, ela adota espaços de inovação. Resíduos, por exemplo, é algo impressionante em Barcelona. Pelo que eu estudo, eles começaram na Vila Olímpica. Foi um lugar, porque tudo começa num local, né? Não tem como implantar algo na cidade toda. Então, os laboratórios... Barcelona tem laboratórios, né, de urbanismo, Urbalab. E o que acontece lá? Eles testam, fazem testagem, que é algo muito prototipagem nas indústrias, né? Tenta ali numa região pequena. E Barcelona conseguiu, assim, o distrito criativo, os espaços culturais, fomentou isso através dos seus habitantes. Então, foi muito especial e Barcelona é considerada uma cidade modelo no sentido de inovar, né? De abrir para os artistas a prática cultural e a parte de inovação é muito forte, porque as pessoas adotaram essa mentalidade de inovação. Bem, vocês sabem que a gente conversando aqui, o tempo passa muito rápido, viu? E ainda com essa energia, esse entusiasmo que é peculiar da própria Sinara quando se trata desses assuntos que interessam uma coletividade. Principalmente a nossa região, que como nós falamos desde o início, tem todo um potencial para fazer. Eu ainda
ainda quero vivenciar todas as experiências, embora a gente saiba que isso é uma coisa que leva bastante tempo. Mas, Sinara, antes de eu te pedir as tuas considerações finais, eu quero muito te agradecer novamente. Para quem não sabe, a Sinara, quando eu fiz a minha estreia dentro do programa Negócio aqui na Vale TV, a Sinara foi a minha primeira convidada, porque eu disse para ela, olha, Sinara, nós vamos lá. Se der certo, a gente vai para o ar, se não der, tu volta de novo para a gente poder fazer o programa. Eu sabia que ela ia entender, e no fim deu certo, né? Muito certo. E deu certo, e até hoje, então, estou aqui. Tuas considerações finais. Bom, eu acredito muito na capacidade empreendedora e inovadora de cada um que mora na região. Eu acho que a região é linda, o Vale Germânico está num movimento crescente de implantação de muitas práticas inovadoras, iniciativas empreendedoras, e eu acredito muito na região. Eu sou presidente do Conselho de Turismo e eu posso garantir que vem muita novidade pela frente em questões turísticas, empreendedorismo, gastronomia, e aguardem as novidades. Espero voltar aqui para contar mais. Sem sombra de dúvida, a gente vai fazer isso e com certeza já deveremos ter algum resultado já para poder mostrar. Pessoal, o programa Negócio está chegando ao seu final. Segunda temporada hoje é a nossa estreia. Claro que a gente vai querer cada vez mais melhorar, mas principalmente com informação que interessa a cada um de vocês. Portanto, eu já deixo o convite para a próxima semana, na terça-feira, 22h30, aqui conosco, para mais um programa Negócio. Eu desejo a todos vocês uma excelente quarta-feira e um resto de semana maravilhoso. Estejamos em paz e com Deus. Um abraço.